Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, neste primeiro dia da semana, final de tarde. Que alegria, depois que o Senhor certamente concedeu muitas bênçãos para você e sua família, e certamente muitos de vocês já bendisseram a Deus celebrando o santo sacrifício nesse dia do Senhor. Aqui estamos para, nos próximos 30 minutos, refletirmos sobre o assunto tão candente que já está aí na parte de baixo do seu vídeo, escravos da Virgem Maria, uma expressão associada a uma devoção que tem crescido muito dentro da igreja nos últimos anos. Na verdade, a devoção mariana é uma característica da catolicidade. Os católicos, desde Nosso Senhor Jesus Cristo, nutrem pela Santíssima Mãe de Deus um imenso carinho, uma profunda veneração, uma hiperveneração, culto de idolia. Culto é homenagem, culto é a cerimônia com a qual se venera, se respeita, se presta homenagem a um determinado ser. Culto a Deus é culto de adoração, culto aos santos é culto de veneração, de idolia. E o culto à Virgem Maria é o culto de hiperdulia, de grande, de máxima veneração. Somente abaixo de Deus tal criatura se coloca. Ela não se compara com Deus, porque somente Deus é que deve ser adorado. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Criador. Pois bem, essa criatura, ao longo dos anos, sempre foi chamada pelos discípulos de Cristo como Senhora, Nossa Senhora. Mas é correto chamar uma criatura de senhora? É correto. Isso significa que quem chama a criatura de senhora se considera na condição de servo dessa senhora, assim como o escravo chama o seu patrão de senhor e o senhor chama o seu servo de escravo. É perfeitamente correta essa relação, essa expressão, e já dedicamos 3 programas Luz da Vida para essa questão. Investigamos no Antigo Testamento várias passagens onde Deus chama várias personagens da Bíblia: Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Moisés, Salomão, meu servo. Chama também o próprio Filho de Deus, o Messias, de servo. Chama também Israel de servo. As próprias criaturas, no trato com as demais, chamam-se servos. E chamam outras criaturas humanas, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Hoje nós vamos continuar essa investigação muito interessante no Novo Testamento, já que terminamos a primeira grande parte, e vamos procurar indícios, vestígios, provas de que não é incorreto, antes é até devido que nós chamemos a Deus como Senhor, mas também as criaturas como senhores, em outro sentido, e consequentemente é correto chamarmos-nos escravos de Deus, servos de Deus e servos também das criaturas. Servos de Deus no sentido, servos das criaturas em outro sentido. E já começamos com a própria Virgem Maria. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, de 46 a 48, o seu Magnificat, Nossa Senhora se considera serva do Senhor. Mas nós sabemos que no diálogo com o arcanjo Gabriel, no mesmo Evangelho segundo Lucas, alguns versículos antes, quando o anjo apresentou-se à Virgem Maria para convidá-la para ser a mãe do Senhor, ela ficou surpresa, perguntou ao anjo como isso haveria de acontecer, pois ela não conhecia homem algum, era noiva, estava prometida em casamento a São José. E depois que o anjo lhe explica, ela responde: eis aqui a serva do Senhor, ou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Aqui, no Magnificat, na casa de Isabel, é a segunda vez que Nossa Senhora se considera serva. Vamos ao texto. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações.
eu insisto aquilo que disse todas as vezes quando citamos textos do Antigo Testamento nos programas anteriores. Servo na Bíblia tem dois significados: o próprio, que não é esse, e o figurado. O figurado, a pessoa se considera serva no sentido eu estou disponível ao Senhor. Serva do Senhor. Eu estou completamente à disposição do Senhor. Sou dócil ao Senhor. Sou obediente ao Senhor. Estou disponível ao Senhor. Ele determina e eu obedeço. Servo no sentido figurado. Como vimos na profecia de Isaías, capítulo 42, o meu servo em quem eu deposito toda a minha afeição, palavras, aliás, que nosso Senhor, que Deus, o Pai, utilizou tanto no batismo de nosso Senhor, nas águas do Jordão, como também na transfiguração no Monte Santo, que a tradição chama de Tabor. Deus Pai, como que cita literalmente Isaías, capítulo 42. Mas no hino cristológico do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 7, o próprio Cristo assume a condição de servo. Ou seja, não é escravo no sentido próprio do termo, mas no sentido de que ele se aniquila, de que ele se rebaixa e assume a natureza humana. Vamos ao texto. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens. Assumiu a condição de escravo. Eu penso que quando o assunto é escravidão, nesse sentido, no sentido de rebaixar-se sobre a humanidade para servi-la, assumindo aquilo que ela tem e que ela é, com exceção do pecado, é talvez o texto mais importante, o fundamento dos fundamentos dessa questão que estamos a tratar, escravos de Nossa Senhora. Cristo assume a condição de escravo e escravo de todos. Pensemos nas palavras da consagração. Este é o cálice do meu sangue derramado por vós e por todos. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos. Servir a todos. O mistério da encarnação evidencia essa servidão de Cristo, essa condição de escravo. Escravo no amor, escravo no serviço, escravo na doação, até a morte e morte de cruz. Doação de si, da sua própria vida, como oferenda agradável ao Pai para expiar os nossos pecados. Assim, no Novo Testamento, a palavra escravidão, a palavra servidão, ou a palavra escravo ou a palavra servo é que deve ser entendida. Porém, existem textos no Novo Testamento que falam de uma escravidão não a Deus, mas ao inimigo dele. Que falam de uma servidão não ao Senhor, mas ao opositor dele. É a escravidão do pecado. É a servidão ao autor do pecado, que é o demônio. O texto e o contexto é que vão indicar de que escravidão a Escritura no Novo Testamento está tratando. Vamos a esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se por um lado é correto falar de escravidão de Deus, Deus se escraviza, Deus se torna servo quando ele se humaniza. Também nós, quando nos afastamos dele, nos escravizamos e nos tornamos vassalos do inimigo, cuja obra-prima é o pecado. Vamos ao texto.
E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aqui é, de certa forma, o movimento oposto daquele que vimos fazendo até agora. É no versículo 34 desse texto que nós acabamos de ouvir que está a explicação para a escravidão de Satanás, para a servidão do demônio. Quem se entrega ao pecado é escravo. Escravo dele. E, por consequência, escravo do autor dele. Daquele que produziu essa obra-prima. Porque o primeiro pecado na Escritura, não na história dos homens, o primeiro pecado na Escritura é o pecado do demônio. O demônio pecou antes de o homem pecar. A narrativa do pecado do demônio se encontra de forma implícita na narrativa do capítulo 12 do Apocalipse de São João. Ocorreu uma batalha no céu, Miguel e seus anjos de um lado e o diabo e seus sequazes de outro, e Miguel venceu, e já não houve lugar para eles no céu, e eles partiram furiosos para a terra, porque sabem que pouco tempo lhe resta. No próximo bloco, nós vamos dar continuidade à investigação no Novo Testamento dessa categoria: servo ou escravo, servidão ou escravidão. A Deus ou ao diabo. Mas veremos também a escravidão ao próximo, no bom sentido e também no mau sentido. Então é preciso matizar bem tudo isso antes de entrarmos no cerne da questão, do assunto que nos interessa: servos da Virgem Maria. Não saia daí e daqui a pouco nós voltaremos. Um grande abraço.